Hoje a gente vai falar sobre autoconstelação, um tema que pira o cabeção. Então, só o tema autoconstelação já pira o cabeção. Agora, autoconstelação e os níveis de consciência, te prepara, guria! Te prepara porque vai fazer assim, ó. Meus filhos fazem isso assim, eu falo, e aí, tal coisa, entendeu, filho? Às vezes eu explico alguma coisa pra eles, eu falo, entendeu? Eles fazem assim, ó. Então vai ser isso. Autoconstelação e os níveis de consciência. Esse aulão, gente, olha, você já viu aquele ditado que fala, quem avisa, amigo, é? Então, é isso, te prepara, porque vai fazer assim na sua cabeça, ó. Porque vocês vão entender a importância da autoconstelação no processo. Vão entender uns negócios e vai falar, mas Dani, e agora? E aí eu vou falar, agora, filha, você vai ter que aprender a fazer autoconstelação. Se você quer dar um janto no seu processo, então eu já tô avisando, tá? Que é para você ficar mais pertinha e para você entender por que eu escolhi a autoconstelação como uma ferramenta tão importante no meu curso, por que eu escolhi a técnica na água que viabiliza a autoconstelação, qual que é o diferencial da autoconstelação. Às vezes a pessoa pensa assim, é legal a autoconstelação, porque eu posso fazer minha própria constelação, posso lidar com as minhas coisas, não preciso, de repente, precisar de outra pessoa. Olha, isso aqui é nada perto da verdadeira ação que a autoconstelação faz na nossa vida, tá? Então vamos lá, vamos começar do começo, vou tirar os comentários de vocês, daqui a pouco a gente volta, apertem os cintos e vamos para o mais, não é? Muito bem, o que você precisa saber sobre autoconstelação e sobre ver, né? Sobre ver o campo. A gente só vê o que comporta. Tá? Então, é isso que justifica que as pessoas no início falem, eu tenho dificuldade de ler o campo, Dani, olha, a primeira vez que eu botei meu bonequinho lá, eu não sei, ou as pessoas tiram foto e me mandam, nem adianta que eu não comento, porque eu falo, você está aqui para aprender a ver. Ou às vezes as pessoas falam, Dani, olha, eu já sou super intuitiva, sabe? Eu já leio várias outras coisas, então não vou ter dificuldade nenhuma em ler a constelação, porque elas não entendem que a constelação não tem nada a ver com ler qualquer outro instrumento, tá? Então elas tentam fazer uso desse mesmo recurso, por exemplo, de ler, sei lá, runas, dunas não tem, runas, cartas, ou sei lá o que, sabe? Mapa, enfim. Qualquer outra coisa é a mesma coisa, você usa os mesmos recursos subjetivos para ler, não funciona assim, tá? Não funciona assim. Por quê? Porque no campo a gente só vê o que comporta, não tem a ver com intuição, tá? Não tem a ver com ter visão aberta, não tem a ver com ser médium, como as pessoas pensam, não tem absolutamente nada a ver com nada disso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. No campo a gente só vê, número 1, o que comporta. Número 2, o que concebe. E número 3, que vai enlouquecer vocês, o que reconhece. No campo, eu só vejo o que reconhece. O que eu reconheço. O campo é a alma ao qual eu faço parte. O campo é a alma ao qual eu faço parte. A alma do clã. Eu só vejo na alma ao qual eu pertenço, a qual eu pertenço, ao qual no sentido de campo, a qual eu pertenço, o que eu dou pertencimento naquilo que me constitui. Vou falar de novo. Eu só vejo na alma ou no campo ao qual eu pertenço, o que eu dou pertencimento naquilo que me constitui. Vocês vão entender bem direitinho isso. Então, para vocês entenderem o que isso quer dizer, na prática, agora falando aos alunos que já constelam, não só na autoconstelação, mas constelam outras pessoas, ou tantos outros consteladores que me assistem, às vezes quando a gente faz uma constelação, depois no desfecho, usando qual técnica for, quando a pessoa comenta alguma coisa, ou quando você mesmo vê, ou na frase de solução, quando a constelação está mais avançada, a gente pensa,
meu, isso aqui, agora eu entendi aquilo que eu vi lá no começo, ou agora eu entendi aquele movimento que o boneco fez, agora eu entendi por que que tremeu, por exemplo, vou contar aqui da autoconstelação, da autoconstelação não, da constelação da moça que eu atendi, né, na semana passada aqui na constelação ao vivo. Quando eu coloquei a mãe e o pai, ela tava, olha só, ela tava olhando, a mãe entra no campo e fica olhando para ela. Aí quando eu coloco o pai, o campo treme e a mãe se desvia e olha para o pai. Aí eu perguntei, aconteceu alguma coisa com seu pai? Aconteceu algum acidente? Aconteceu alguma coisa? Nananana. Aí ela fala, olha, eu não sei porque blá, 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 e conta uma história lá. Mais pra frente, ela conta que a mãe decidiu deixá-la com a madrinha e ir para uma outra cidade. Em que momento foi isso? Esse movimento estava relacionado ao quê? Ao pai. Então, quer dizer, a mãe entra no campo olhando para ela. Só que quando o pai faz um movimento brusco, ela para de olhar para a filha e olha pro pai. E vai em busca desse pai, né? E muda o rumo da vida dela por causa do movimento que o pai fez. Aquilo estava ali. Só que, na hora, aquilo não ficou claro. Só que depois, quando ela explicou toda a história, eu falei, agora eu entendi. Então, por que eu tô contando esse exemplo? Para você entender que eu já tinha visto, eu vi. Tanto que, quando ela conta, eu reconheço o que eu vi. Então, o movimento estava ali e eu vi. Eu não reconheceria se eu não tivesse visto o movimento do pai. Eu só não decodifiquei o movimento do pai, tá? Então, é isso que tá acontecendo. É isso que quer dizer quando eu falo que no campo a gente só vê o que reconhece. E isso na autoconstelação é seríssimo. A gente está apenas começando e lá na frente você vai falar, agora eu entendi. Depois, quando você assistir 3 vezes essa aula, você vai falar, ela estava explicando isso no comecinho, que eu estava achando tudo muito confuso, ela já estava explicando o que agora eu entendi. Então, muito bem. A pergunta, então, que eu quero que você pense é, quanto será que nós vemos do que está lá? Isso aqui faz muito mais sentido para quem já é aluno, para quem já lida com o campo, tá? Mas vai fazer sentido para todos vocês. Nós vemos o que comportamos ver. Por isso que a autoconstelação é uma ferramenta incrível para a expansão do quanto comportamos ver. Vou repetir. Nós só vemos em todos os sentidos. Agora, esquece o campo, esquece a autoconstelação. No seu casamento, você só vê verdadeiramente a dinâmica do seu casamento. Você só vê a dinâmica do seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com os seus amigos. Você só vê como é que você se move na vida. Você só vê o que você comporta ver. Então, isso quer dizer que a gente passa a maior parte do tempo inconsciente nos nossos movimentos. O próximo filme que eu vou analisar, que sai a análise no domingo, eu falo sobre isso. É o filme Já Era a Hora. É um homem que passa inconsciente a sua vida. Ele não vê os seus movimentos. Ele só acorda e só vê no dia do aniversário dele. Não sei se você já assistiu. Se não assistiu, já assiste. Linka com essa aula e depois assiste no domingo a análise. Nós só vemos o que comportamos ver, da nossa dinâmica inconsciente, tá? Isso independe de constelação. Agora, isso numa terapia, às vezes a gente demora numa análise 10 anos para conseguir ver um algo. Depois você fala, gente, eu sabia, por que eu não vi? Porque eu não comportava ver. Aí o papel da autoconstelação como um acelerador de processo extraordinário. A autoconstelação é uma ferramenta incrível para a expansão do quanto comportamos ver, do quanto damos pertencimento. Deixa eu voltar você aqui para ver como que tá. E aí, boa noite, tudo bem? Chegou, sentou no sofá, pegou papel, pegou caneta, tá começando a entender para onde a gente vai? Sim? Sim ou não?
como se fosse camadas de uma cebola. Quase. Sim, estão. Incrível, ótimo. Comportar é o que aguentamos? É, quase. É o que cabe em nós. Alguém falou, oi, cunha, não deve ser pra mim, porque eu não me lembro de ter uma cunha chamada Danusa. Comportar é suportar? Sim! Sim, o quanto nós suportamos de realidade. Nós só vemos o que comportamos ver, exatamente. Então daí você vai entendendo que a autoconstelação é o quê? A academia do ver. Entendeu? É a academia do ver, é a musculação do ver. É por isso que temos que ver o curso 2, 3 vezes? Sim, é o que temos a capacidade de ver, exatamente. Só o que cabe em nós, exatamente isso, tá? Dani, mas e quando alguém faz uma constelação para mim? É a mesma coisa? Não, por isso que muitas vezes nós perdemos força quando somos constelados, né? Quando alguém viabiliza isso para nós, tá? Por quê? Ver custa. E aí eu falo, não quero ver, você pode ver pra mim? Então eu tenho que pagar isso de alguma maneira, eu perco força, tá? Não é que a outra pessoa fica com essa força, mas eu perco força. Vocês já estão entendendo, né? Então vamos prosseguir. Só queria ver se estava muito demais da conta, mas estamos indo bem. Então, muito bem. Vamos entender um pouquinho, então, a partir dessa perspectiva. Vamos ler Bert Hellinger. Nem adianta, remember, nem adianta me perguntar que livro que tá. Vou dar aquela resposta super linda, educada, que é leia Bert Hellinger. Muito bem. O Bert está falando sobre consciência. Tá? Aí, alguém pergunta para ele. O senhor se refere constantemente aos campos. O que eles têm a ver com a consciência? Será que campo tem a ver com consciência? E será que a autoconstelação, então, é uma ferramenta extraordinária? Será? Bert responde, temos uma consciência moral, que é a consciência pessoal. Ela regula o que preciso fazer para pertencer. Disso não somos plenamente conscientes, mas não deixamos de ter algum conhecimento. Ou seja, o Bert está dizendo, a consciência pessoal, que na verdade é moral e que regula como nós nos comportamos nas nossas relações, ela é parcialmente consciente. Podemos experimentar a consciência moral como má ou como boa, conforme nos sentimos culpados ou inocentes, tá? Isso a gente estuda exaustivamente na constelação, no curso e tudo mais, porque é isso que nos aprisiona. Aí ele diz, Rupert Sheldrake fala aqui de campos mentais. São apenas, naturalmente, conceitos auxiliares. Mas observei que existe uma outra consciência, denomino-a consciência arcaica, ou consciência sistêmica. Ela não se manifesta através de sentimentos de culpa ou de inocência. É muito mais antiga que a consciência moral. Ela é mesmo arcaica. Aí o Bert vai explicar longamente essa consciência arcaica e tudo mais, e ele vai concluir, a consciência arcaica não tolera nenhuma exclusão. Aí a moça pergunta, o que isso tem a ver com campo? Eu não entendi ainda. O que tem a ver campo com consciência? Que é isso que o Bert está dizendo. Ele diz, a imagem do campo, presta atenção, está estreitamente associada à consciência arcaica. O excluído permanece no campo. Entenda o excluído como a pessoa excluída e o conteúdo excluído. Permanece no campo. Continua em ressonância com todos os que pertencem a ele e se manifesta no campo. Dani, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, segundo Bert, campo e consciência são correlatos ou quase sinônimos. Na verdade, correlatos, mais importante, tá?
Campo e consciência são correlatos. É isso que eu tô querendo dizer, que a gente só vê o que comporta ver, tá? Não tem a ver com Dani, mas se o bonequinho vira para cá, quer dizer isso ou quer dizer aquilo? Não é sobre isso. O que eu vejo no campo, seja o meu ou seja o do outro, é o nível da minha própria consciência. É o que cabe no nível da minha própria consciência. Vamos estudar isso agora, para vocês entenderem como que acontece esse processo de expansão da consciência através das consciências. E por isso a autoconstelação é tão sensacional. Todos nós chegamos na constelação olhando o mundo a partir das necessidades da consciência pessoal, tá? E assim nós constelamos. Então eu chego na constelação, no mundo da constelação, começo a seguir vários perfis, começo a me interessar, quero fazer uma constelação. Em que estágio de consciência eu estou? Como é que eu olho para a constelação? Como é que eu me posiciono na constelação? Como é que eu começo um curso de constelação? No nível da consciência pessoal, tá? Esse nível de consciência pessoal, ele por natureza me faz me perceber separado do meu clã, tá? Ou seja, essa consciência se percebe, essa porção de consciência pessoal, noção de eu, se percebe separado do campo coletivo, tá? Ou seja, ela analisa o campo de fora. E é assim que eu chego para fazer uma constelação. Então, essa pessoa, por exemplo, ela busca uma constelação, por quê? Porque eu quero resolver, Dani. Não entendo por que minha vida afetiva não flui. Eu quero saber, por exemplo, uma moça me perguntou aí no feed, eu acho, Dani, como é que faz para reconectar o amor interrompido? Aí eu pensei, eu acabei nem respondendo para ela, mas eu pensei, primeiro entendendo o conceito de amor interrompido, que no caso a gente não reconecta, é mesmo? A gente libera ele porque ele está interrompido. E por que ele está interrompido? Como é que ele se interrompe? Quando a consciência se separa. Se percebe separada, consciência pessoal, uma noção de eu, começa a se perceber separada, ou seja, a consciência pessoal é uma fantasia de separação e de autoexaltação. É uma fantasia onde eu quero prevalecer, eu quero provar, eu quero ser reconhecido, eu quero ser compensado. Então, por essa ótica que nós olhamos o campo, seja na autoconstelação, seja como cliente de uma constelação. Então, eu vou para a constelação ou eu faço o curso e começo os exercícios de constelação buscando confirmação da minha própria teoria. Eu vou para a constelação porque vou fazer uma constelação com uma pessoa, por exemplo, que eu quero confirmar uma hipótese que eu tô na minha cabeça sobre o meu relacionamento. Ou seja, eu vou buscar confirmação da minha teoria, eu vou buscar explicação das minhas dores, eu vou tentar entender como as pessoas se posicionam com relação a mim. Eu quero fazer uma constelação porque eu quero entender se o posicionamento do meu marido na minha relação. Eu quero entender como é que o meu pai e a minha mãe se posicionam com relação a mim. Eu quero entender qual é o meu lugar nessa relação. Ou seja, toda essa perspectiva é a partir do eu, tá? E esse é um grande engano. É um grande engano. Por quê? Porque essa pessoa, ela pensa, ela vai para a constelação, ela quer o quê? Uma solução. Ela quer resolver um problema, tá? Ela quer excluir, ela quer tirar, ela quer buscar justiça, ela quer buscar reconhecimento. Deixa eu pegar aqui de novo, para ler uma outra parte que eu lembrei, que o Bert fala aqui. Peraí, que agora eu lembrei, não tinha anotado para falar para vocês, mas olha só, ele diz assim, ó, essa consciência pessoal portanto, uma consciência muito mais jovem do que a arcaica, né? Porque ela se forma desse senso de eu, de separação, e exclui com boa consciência.
E ela imagina que podemos nos livrar de algo, como por exemplo, um problema, como por exemplo, uma doença, como por exemplo, uma pessoa. Ou seja, quando eu falo, eu quero resolver, Dani, você acha que se eu fizesse uma constelação, eu consigo resolver isso? O que que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que ela acredita que ela vai excluir o que ela está percebendo no campo. Entendeu? O que ela sente, o que está começando a se manifestar. E isso é um completo engano. E é isso que vai fazer com que a pessoa, quando ela começa a fazer autoconstelação, ela fala, eu não estou entendendo, Dani. Eu coloquei aqui o boneco meu e do meu marido e um tá de costa pro outro. O que quer dizer? Aí eu falo, o que você sentiu? Aí a pessoa fica brava. Fala, eu achei que você explicasse melhor nesse curso. Porque, na verdade, a questão não é o movimento do boneco, a questão é a expansão da consciência. É você entender que a autoconstelação é uma ferramenta para você expandir a sua consciência, mais do que tudo. Se você fizer 10 constelações como cliente, pode ser que você permaneça eternamente na consciência pessoal, não avance. Mas Dani, eu fiz uma constelação, foi maravilhoso, eu tomei meu pai, eu tomei minha mãe, eu liberei o amor interrompido, sim, no nível da consciência pessoal. Deixa eu voltar vocês para ver se vocês entenderam isso, porque isso aqui é muito, 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 muito wow. A autoconstelação parece interpretar os próprios sonhos. Olha, não pode estar mais enganada, não é nada disso, porque interpretar os próprios sonhos tem a ver com lidar com a sua própria simbologia e a interpretação da sua realidade, o que é sensacional, porque você amadurece. Porém, a sua interpretação da realidade pode ter pouquíssimo a ver com a realidade em si. E o campo trata da realidade em si. Acho que eu não comprei passagem para consciência arcaica. Ótimo entendimento. Essa consciência pessoal é limitada? Completamente. Olha que bom, eu já tinha feito, é isso? Quem falou isso aqui? Aluna. Eu já tinha feito uma constelação como cliente e não avancei como avancei fazendo o curso. Sim, exatamente. E outra questão, não interpretamos na autoconstelação. Exatamente. Ou você vê ou você não vê. E a grande questão é, quando a gente não vê o que está acontecendo, a gente não está abrindo mão da teoria da consciência pessoal. E como é que eu organizei os exercícios de autoconstelação? Para ir confrontando as suas próprias teorias, para você avançar, tá bom? Por quê? Porque senão você não vai parar de repetir padrão nunca mais. Na autoconstelação precisa sentir o movimento? Sim. Mas o bom da autoconstelação na água especificamente, não com âncoras, que algumas pessoas também fazem para pontos específicos, é que a água manifesta o campo. Então, tá ali, o movimento tá ali. Você precisa só ver. Ou, na verdade, aceitar o que você vê. É que o que as pessoas falam é o seguinte, ninguém fala, eu não vi. As pessoas falam, eu não entendi o que eu vi. Que, na verdade, quer dizer, eu não aceitei o que eu vi. Tá? Acredito que estamos no ponto onde acontece o saqueio. É isso, amor. Vamos seguir. Então, muito bem. Presta atenção. Quanto mais rígida é a expectativa que a pessoa tem, ou seja, quando eu vou fazer uma constelação ou quando eu vou fazer uma autoconstelação, eu tenho uma expectativa, tá? Quanto mais rígida é essa expectativa, menos a pessoa vê na autoconstelação. Porque, na verdade, o que ela quer ver não aparece. Ela quer o quê? Confirmar a teoria dela. Ou ela quer uma resposta do como é que o outro se sente com relação a ela, ou ainda, o que você deve fazer. Porque as pessoas acham que a constelação é para isso, é para indicar o que você deve fazer. Eu estava conversando com uma aluna esses dias, no inbox, e ela falou o seguinte, por que mesmo que ela falou isso? Ai, não lembro. Mas ela foi me contar que ela tinha feito uma constelação, sei lá quando, com alguém, e que tinha sido horrível para ela, porque essa pessoa
ela decidiu, acho que ela é psicopedagoga, alguma coisa assim, e decidiu ficar um tempo sem trabalhar para ficar com os filhos e tudo mais. E a pessoa leu toda a constelação dela, falando o seguinte: ok, hoje você está vivendo o seu casamento e tudo mais, mas e se esse casamento não der certo? Quem é você sem o seu casamento, sem a sua família, sem a sua maternidade? Você tem que se firmar na sua profissão. Gente, um show de horror. Não tinha campo, não tinha nada. Tinha futuro, o que você vai fazer da sua vida. Era um misto de coaching, sabe? Olha, o quadro da dor sem moldura e expansão. Por quê? Porque é a constelação feita a partir da consciência pessoal. E a consciência pessoal, ela quer saber o que vai acontecer. Ela quer resolver um problema. Ela, por exemplo, eu quero fazer uma constelação para saber por que eu tô sozinho. Ou seja, eu não aceito que eu estou sozinha. E aí, eu já ouvi gente falando assim, daí foi ótimo, porque a consteladora colocou o meu casamento no campo, sabe? E aí foi maravilhoso, porque a gente já começou a trazer esse casamento, sabe, pro meu campo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Você vem sempre aqui? Entendeu? É isso. O meu brinco tá querendo cair. Só porque todo mundo falou tanto que ele é lindo e ele não tá querendo ficar aqui. Fica, brinco. Fica, vai. Muito bem, seguimos. Então, a pessoa, na sua autoconstelação, diz que não vê nada, que não entende, pede para outra pessoa ver para ela. Tem aluno que, a gente tem um grupo de alunos, né? E aí tem aluno que tira foto e fala, alguém pode me ajudar? Porque eu fiz essa constelação, mas eu não tô compreendendo. Aí faz uns risquinhos e fala, esse aqui é meu filho, esse aqui é não sei quem, esse aqui é minha nora, e eu quero entender por que tá acontecendo isso aqui com meu neto. Porque a pessoa, ela quer confirmar a teoria dela, entendeu? Ou que ela quer saber o que tenho que fazer para fazer a minha teoria dar certo. Então, é neste lugar da primeira consciência que nem a constelação faz efeito, então ela vai como cliente, não faz nenhum movimento, ou acaba constelando. O Bert fala que cada pessoa encontra o constelador que merece, ou seja, também na compatibilidade do seu nível de consciência, e aí não acontece nada e pronto, acabou. E a pessoa fala, eu fiz, não funcionou. Não funcionou a constelação. Ou, Dani, eu não consigo, eu tô desistindo, viu, de autoconstelação, acho que isso não é para mim, porque eu não consigo ver. Porque, na verdade, ela tá presa nessa rigidez do eu quero uma confirmação da minha teoria, eu quero resolver um problema, eu quero uma solução, né? Eu quero saber o que eu devo fazer. Eu fiz uma constelação para saber se eu devo sair desse emprego ou não. A pessoa não compreendeu ainda qual que é a brincadeira, tá? Agora, qual que é a grande questão? Que, independente de tudo isso, o incrível é que ela vê. Entendeu? Ela vê. Ela vê. Dani, eu fiz uma autoconstelação, vou usar o exemplo que eu citei. E meu marido tá de costas para mim. Eu não entendi. Ela viu. E isso vai atuar. Isso é o sensacional da autoconstelação. Independente de você entender ou não, isso vai atuar. Isso vai atuar. E o mais incrível é que a partir do momento que você vê e aceita o que você viu, a informação chega para você. Uma vez eu fui fazer uma autoconstelação de um assunto com relação ao meu pai. E eu tinha uma teoria. Eu tenho, não sei se você sabe, eu tenho muito poucas informações a respeito do meu pai. E as informações que a minha mãe me deu foram bem complicadas. Então, eu tinha lá algumas teorias que eu tinha criado na minha cabeça. E aí, um belo dia, numa autoconstelação, eu vi uma coisa. Mas não vi, né? Vi, mas não vi. Mas aquela imagem começou a atuar. E aí, um belo dia, do nada, eu falei, não é aquilo que eu penso que é. E aí eu comecei a pesquisar na internet. Uma teoria que eu achava que era. E passei anos acreditando que aquela pessoa que eu achava lá numa foto era meu pai. E aí eu pesquisei e achei a confirmação de que não era. Mas por que eu achei a confirmação de que aquela pessoa que eu achava que era meu pai naquela foto não era meu pai? Porque eu vi no campo. Só que eu demorei uns 3 meses para contar para mim que eu vi. Mas aquela imagem começou a atuar. E quando eu vi e aceitei que eu vi no
mundo físico, eu acessei a informação comprovando aquilo que eu havia visto. É assim que funciona na autoconstelação, tá? E a partir disso daí, quando eu vejo aquilo que é diferente da teoria que eu criei, vou explicar para vocês o que eu quero dessa história, senão ficar muito vago, né? Eu tenho um disco, uma vez meu pai era músico, minha mãe estava assistindo Chacrinha 1000 anos atrás, minha mãe quase teve um treco, porque ela falou, é seu pai, eu vi o seu pai no Chacrinha, e foi louca, achou o disco, comprou o disco, e eu passei a minha infância inteira acreditando que aquela pessoa da foto era o meu pai. E aí um belo dia, numa autoconstelação, eu vi um movimento, e eu falei, não, então se esse movimento aqui é real, aquilo lá não é. Então, aquele não é meu pai. E aí eu comecei a pesquisar pelo descritivo do disco, e aí eu achei a pessoa que era aquele nome artístico, achei a pessoa no Instagram, vi que a pessoa estava viva, vi que ela não era meu pai, não era. Mas eu passei a vida inteira acreditando, na minha infância, que meu pai tinha tocado no Chacrinha, entendeu? Então, ou seja, teorias que sustentam uma ideia para nós. E que depois, ou por exemplo, acreditei que, sei lá, né? A pessoa não traiu, depois você viu que traiu, qualquer coisa assim, que você precisa acreditar naquilo, porque aquilo sustenta uma identidade, tá? E aí quando você vê, você adentra os domínios da consciência sistêmica, ou seja, eu vi alguma coisa além do eu vi alguma coisa além da minha própria fantasia. Eu vi alguma coisa além daquilo que sustenta a minha identidade. Ali neste lugar eu adentro a consciência sistêmica, vendo o velado, tá? Quando a gente começa a ver, quando se dispõe a ver como nós nos posicionamos com relação às pessoas e não como é que as pessoas se posicionam com relação a gente, nós começamos a enxergar os nossos movimentos de compensação. Ou seja, o que existe nesse campo da consciência arcaica? Ou seja, o que é o campo? O campo é a consciência arcaica. Então, da altura da consciência pessoal, eu nem me relaciono com o campo. Sei lá, qualquer coisa. É tipo a intuição. É a pessoa que fala, Dani, sabe que eu nem preciso constelar? Eu falo, é mesmo? Nossa, que sensacional. Entendeu? Porque não é constelação a conversa. É projeção, sei lá o quê. Mas não é constelação. Campo é o quê? É consciência arcaica. Campo é consciência arcaica. E o que tem no campo? Movimentos de compensação. Movimentos de compensação. E de quem são esses movimentos? Por onde que nós começamos a ver? A partir dos nossos movimentos. Quando nós vemos os nossos movimentos de compensação, tá? Então, aqui, quando eu aceito ver o velado, quando eu aceito ver alguma coisa diferente da minha teoria, ali os segredos começam a aparecer, ali os votos começam a aparecer, as lealdades, os excluídos, tá? As tragédias, né? Ali essas coisas começam a aparecer. Quando o nosso coração se abre, presta atenção, para ver a alma dos outros integrantes. Quando a gente começa a aceitar que as suas motivações ocultas ganham direito de pertencimento dentro de nós, então nós começamos a ver. O que quer dizer isso? Quando nós aceitamos os seus amores e as suas dores para além das nossas expectativas. Quando eu tô pronto para ver, por exemplo, que o meu pai nunca amou minha mãe. Não tô dizendo que isso é real, tô dizendo que é isso. Quando eu tô pronto para ver, por exemplo, uma vez eu constelei uma moça que o pai tinha tido uma amante, sei lá, durante 25 anos. E ele amava a amante. E qual que era a dinâmica da história da família dela? A mãe decidiu ficar com ele mesmo sabendo que ele tinha amante. Então, eles moravam juntos, mas em cama separada, né? Ela fazia da vida dele o inferno, a mãe, e ele seguia com a amante. Todo mundo aceitou. A amante aceitou.
ficar com esse homem nessas condições. Esse homem aceitou ficar casado com essa mulher que tratava ele igual um cachorro, a mãe dela. E tava ótimo para todo mundo. Essa era a dinâmica desse triângulo. Sei lá porque os caras gostavam disso daí. E essa moça estava destruindo a sua vida porque estava tentando compensar isso. E não aceitava essa dinâmica. Seus amores e suas dores. Então, enquanto eu não aceito os amores e as dores da alma dos outros integrantes, porque ela sofreu com isso. Então, ela sentia raiva dos homens, ela tentava compensar a mãe, ela... mundaréu de assunto. Por quê? Porque ela não aceitava o conteúdo da alma dessas pessoas. E por isso não conseguia ver suas dinâmicas ocultas. Entende? Então, se eu não vejo e eu não aceito, eu não tenho como me desemaranhar. Deixa eu ver se vocês estão compreendendo isso, que isso é tão sério. Olha, eu acho que tá bom, porque o meu marido acabou de dar um suspiro. Não é, minha filha? Ele foi lá no pé, assim, ó. Então, eu acho que tá bom. Gente, sim, estamos entendendo. Uau! Ai, que bueno! Estamos compreendendo, sim. Entendi demais. Aceitação libera. Olha, aceitação, para vocês aprenderem mais um pouquinho, tá? Nível passo com uma gatinha, sim. Para vocês aprenderem mais um pouquinho. Aceitação é um conceito da consciência pessoal. Quem sou eu para aceitar alguma coisa de quem veio antes de mim? Não é mesmo? Por isso que, qual que é o termo então da consciência arcaica? Dar pertencimento. Não é aceitar. Porque quando eu falo aceitar, eu me coloco maior. Então, não é. Concordar com a realidade, exatamente. Concordo como foi, exatamente. Tá? Quando a gente vê, isso altera o campo. Vamos seguir. Vocês estão compreendendo, né? Então, muito bem. Quando eu dou pertencimento, né? Que o pai amava a amante, como eu falei. Quando eu aceito que a mãe, quando eu olho no campo e me permito ver que a minha mãe olhava para a mãe dela. Quando a mulher se permite ver que o marido está vinculado com a primeira esposa. Quando uma mãe se permite ver que o filho está em compensação com o irmão do marido. Quando essas coisas pertencem, sabe? Nós começamos a ver quando voltamos para o nosso lugar e para o nosso tamanho. E só vemos iguais. Veja, quando na grande alma, ou seja, na alma coletiva, somos todos iguais, eu vejo. Agora, o que quer dizer isso, Dani? Quer dizer que, como facilitadora, quando eu não me coloco como maior, quando eu não tenho pena do destino da pessoa que eu estou constelando, quando eu vejo a força que ela tem para lidar com aquele destino, quando eu olho para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para o primeiro marido, para o filho, para aquele que morreu, para o abortado, para o excluído, para o assassinado, quando eu olho para todos e nós todos somos iguais, eu vejo. Agora, na consciência pessoal, meu pai e minha mãe são grandes e eu sou pequeno. Portanto, eles me devem. Quando, na consciência pessoal, eu olho e eu julgo. Sabe? Que o meu pai tinha muitas mulheres. Porque ele era grande. Eu tô olhando dos meus olhos de menino. Menino que idealiza o pai. E que acha que não tá certo ele ter muitas mulheres. Por isso que eu falei, quando cabe os seus amores e suas dores, né?
Quando na grande alma somos todos iguais, eu vejo. Na primeira consciência, na consciência pessoal, como eu falei aqui, meus pais são grandes e eu pequeno. Então eu vejo com a restrição da minha identidade emocional. Conforme eu vou dando pertencimento, o que vai acontecendo na minha própria alma? Expansão. Nesse movimento de expansão é que acontece o tomar dos pais, do cônjuge, da vida, do destino, da força que eu tenho para lidar com esse destino. E aí, perguntas até aqui, porque agora a gente vai para o mais. Agora a gente vai começar a conversar da transição, então. Aqui é quando eu tô vendo o campo, aqui é quando pode ter constelação, aqui é quando pode ter autoconstelação. Aqui eu já saí da consciência pessoal, eu estou na consciência arcaica, tá? O que pode acontecer aqui? Isso, exatamente, Ana. Cada frase aprofunda mais. Não precisa dar um tempo entre uma autoconstelação e outra. Veja, a autoconstelação, gente, essas perguntas, quando vocês falam assim, Dani, quanto tempo eu tenho que dar entre uma constelação e outra? Quem está perguntando? A consciência pessoal, que não está vivendo uma constelação. Entende? Dani, como é que eu sei quanto tempo? Quando você não perguntar mais. Por quê? Porque você está experimentando. É a mesma coisa de uma pessoa que almoçou uma comida deliciosa. Ela vai perguntar, que horas que eu posso comer de novo? Que horas que eu devo comer de novo? Não, porque ela não consegue nem pensar em comer de novo. Porque ela está em processo de digestão. Ou seja, quando a alma constela, ela precisa de tempo. Ela em nenhum momento vai falar quando que eu posso constelar de novo. Por quê? Porque ela está no assunto. Muito bem. Vamos mais então agora. Vamos ler mais Bert Hellinger, tá? Olha só o que o Bert diz. Será que é aqui? Sim, é aqui. Um participante de uma constelação pergunta: leio frequentemente em seus livros que o decurso da vida e o decurso do destino estão determinados. E como são poucas as possibilidades para o indivíduo ter influência sobre isso. Quando vejo o trabalho aqui, ou seja, quando eu vejo a constelação acontecendo de verdade, a atuação no campo, tenho outra impressão. Como se pode levar isso a uma congruência? Bert responde: dentro do movimento que alguém faz e dentro do seu destino pessoal, existe um determinado espaço livre. Ou seja, quando você consegue vivenciar isso, na autoconstelação, na constelação, você acessa esse lugar dimensional chamado espaço livre. Quem se entrega a esse movimento, concordando plenamente com isso, abre-se algumas vezes novas possibilidades. Ou seja, é nesse espaço livre que existe a possibilidade de se deixar de repetir um padrão, de sair da compensação, de sair da lealdade, de sair dos votos cegos, tá? De ter um destino mais leve, de ter uma possibilidade de escolha real, tá? Esse movimento amplia de repente. Mas, no geral, estamos direcionados para um determinado rumo. Talvez também numa direção em que tudo fica amplo. Isso não vai contra o outro, apenas se vê que tudo está mais amplo do que se imaginava no início. Ou seja,
É nesse lugar aqui, do espaço livre, é nesse lugar entre a consciência arcaica e a consciência espiritual que nós temos uma possibilidade de mudar completamente o nosso destino, tá? Onde as possibilidades são reais e são amplas. Quanto elas podem ser amplas? O tanto que você conseguir ver. Muito bem, aqui adentramos a consciência espiritual. Quando isso acontece, Dani? Quando é que eu sei que eu adentrei a consciência espiritual? Veja, quando eu estou na consciência pessoal, eu estou olhando para os movimentos em busca de explicação, em busca de solução, em busca de direcionamento do que eu preciso fazer, do que vai acontecer, do que eu devo fazer, de qual caminho tomar. Quando eu estou atuando na segunda consciência, estou dentro do campo, o que eu estou vendo? Movimentos de compensação. É isso que eu estou vendo. E quando é que eu ganho possibilidade de ampliar esses movimentos? Quando eu paro de julgá-los e quando eu consigo ver amor neles. Quando eu consigo ver amor naquela dor, quando eu consigo ver amor naquele assassinato. Quando eu consigo ver amor, quando nós somos todos iguais, movidos pela dor, entende? Os movimentos de compensação são movimentos movidos pela dor e pelo amor cego. Quando é então que eu consigo, Dani, começar a adentrar a consciência espiritual? Quando eu começo a olhar para esses movimentos e enxergar uma outra coisa. Nesses mesmos movimentos, eu vou ter uma visão que oitava a minha compreensão. Eu explico isso bem direitinho no curso Movimentos da Alma e Movimentos do Espírito e o conceito de compreensão do Bert como um ponto de convergência na consciência. Não vou entrar nesse lugar aqui, mas esse é o momento onde eu olho para a compensação e a minha compreensão se eleva uma oitava acima e eu começo a enxergar os movimentos a serviço, tá? Exemplo, Dani, quando eu percebo, por exemplo, que a doença de alguém está a serviço da expiação de um conteúdo que ninguém do clã quer tomar. Ou seja, eu chego na constelação, por exemplo, para falar, eu quero saber, Dani, o que é a psoríase na sistêmica? O que eu tenho que fazer? Se eu fizer uma constelação, resolve? Porque eu já fui em tudo quanto é médico, eu não consigo resolver minha psoríase. Isso é a consciência pessoal, olhando para a doença. A consciência arcaica, olhando para a doença. Com quem eu estou emaranhado? De quem é essa doença? O que eu estou compensando com essa doença? Qual é o amor cego relacionado a essa doença? Qual é o voto de lealdade relacionado a essa doença? Quem essa doença representa? Olhando para a doença pela perspectiva da consciência espiritual. Essa doença está a serviço do quê? Muitas vezes a doença está a serviço da expiação de um conteúdo no clã que ninguém tomou para lidar. Entende? E é só neste lugar, nossa, como essa aula tá profunda, né? Mas ok. É só neste lugar que eu faço as pazes com a morte. É só nesse lugar que eu aceito o direito de uma pessoa olhar para a morte. É só neste lugar que eu entendo que muitas vezes a própria morte está a serviço dos movimentos do espírito, tá? Espiando algo que ninguém do clã quer ver. É nesse lugar que nós vemos os movimentos de raça, nós vemos os movimentos de religião, nós compreendemos casamento de clã por uma perspectiva muito maior, quando nós entendemos o contexto de nação,
Por exemplo, quando eu falo de pátria, quando eu falo de nação, todo mundo, eu tenho muitas alunas que moram em outros países. Elas perguntam, Dani, mas eu entendendo, eu posso prosperar aqui, né? Consciência pessoal olhando para isso. Não entendem pátria, não adianta explicar, não adianta. Por quê? Porque não entendem um contexto maior, tá? É nesse lugar que o amor é neutro. É nesse lugar que o amor está a serviço. Eu só consigo olhar para esse lugar quando eu tomo os meus movimentos de compensação por completo. Por quê? Porque é dentro deste lugar, consciência pessoal e consciência arcaica, eu quero parar de compensar. Eu quero entender a compensação para eu parar de compensar, porque essa compensação tá me atrapalhando, entende? Mas aqui eu tomo a compensação por completo, ela me constitui. E é nesse lugar que o meu amor atinge a estatura de estar a serviço e a minha consciência passa a ser uma consciência espiritual. Então, a partir deste olhar, eu entendo que lá no começo, eu quase não vejo. Na verdade, eu só procuro as minhas projeções. Só estou procurando por elas. E quando eu não acho, eu digo que eu não entendi. Eu digo que eu não vi. Voltando vocês. E aí, minha gente? Tá muito, muito, muito profunda essa aula, né? Eu sei. Mas, veja, essa é a função da autoconstelação. É transicionar você nessas consciências. Se eu fizer várias constelações, eu vou atingir isso? Não. Você só vai atingir isso se você transicionar nas consciências. Dani, mas como é que eu faço para transicionar nas consciências? Você precisa ver o campo. Mas como é que eu faço para ver o campo? Você precisa fazer autoconstelação. Você precisa caminhar na teoria. Você precisa viver o processo. Esse é o segredo do constelar. Entendeu? Nasci. Mega profunda. Uma delícia, perturbadora. Essa é a ideia. Você precisa caminhar dentro desse lugar e expandir a sua consciência dentro do seu campo. Veja, não tem como você expandir a consciência, que é a mesma coisa que campo, se você não ver o campo ao qual você pertence. Entendeu? Por isso que um processo de terapia com qualquer outra perspectiva não vai promover isso. E nem uma terapia normal, por quê? Porque a terapia normal, mesmo que seja sistêmica, não revela o oculto. A única coisa que revela o oculto, as dinâmicas ocultas do seu clã, é o emergir de conteúdos ocultos via o fenomenológico. Dani, mas como é que funciona isso? Agora presta atenção mais ainda. O fenomenológico só emerge quando alguém está vendo. O fenomenológico só emerge quando alguém está vendo. O campo, ele responde a um olhar aberto a ver. Essa live vale um curso. Não é? Física quântica, exatamente. Vocês sabem que tem um videozinho, depois vocês procuram no YouTube, do Dr. Quantum. É um desenhinho misturado inspirado naquele doutor, esqueci agora o nome, da física quântica, chama Dr. Quantum. E ele tem vários desenhos dele, tem um especificamente onde ele explica exatamente a diferença do elétron
e dessa física newtoniana e da física quântica e dos movimentos e das ondas, e aí ele explica direitinho a diferença do observador nesse contexto. É exatamente essa perspectiva que eu tô falando aqui, fenomenológica, o observador, exatamente isso, Elisa. E ver custa. Exatamente isso, tá? Então vamos concluir. Tem um algo mega wow aqui, tá? Muito bem. Muitas vezes, então agora vocês vão entender para a gente poder concluir aqui. Eu separei mais um livro, tinha até esquecido o que eu ia falar, agora eu lembrei dele. Peraí. Que eu deixei aqui só para ver se ia dar tempo. Agora vai. Veja, às vezes as pessoas, principalmente assim, que nem começando turma, as pessoas falam assim, Dani, eu já sou consteladora, não tem como você me vender só o módulo na água. Eu falo, não, gatinha. O que na verdade quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa não faz a menor ideia o que é constelação. Menor ideia. Olha, zero ideia. A mesma coisa, a pessoa que fala, Dani, eu já sou formada, mas não consigo atender. O seu curso pode me ajudar? A mesma coisa, a pessoa não faz ideia o que é constelação. Ela pode ter 5 formações. Por quê? Porque ela não entende que a base não é você saber sobre as ordens do amor. A base é você saber consciências e, sobretudo, transicionar dentro das suas próprias consciências. Entende? Essa é a base. Sem isso, você não é facilitadora da transição da outra pessoa. Transição aonde? Nas consciências. Se alinhando às ordens. É isso que é constelação. Então, primeiro eu aprendo as ordens, aceito que elas existem, vou com isso transicionando da primeira consciência para a segunda consciência. Aí eu preciso ver aquilo que são as dinâmicas ocultas causadas pelas desordens do meu próprio clã, ver os meus próprios movimentos de compensação. Senão eu não vou facilitar que uma outra pessoa perceba isso na vida dela, se eu não vejo na minha. Então, quando uma pessoa diz, Dani, eu já sou consteladora, já sou formada, mas não me sinto segura, o que ela está dizendo? Eu não saí da primeira consciência. Eu não saí da primeira consciência. E a primeira consciência, ela é a consciência da escassez, ela é a consciência da falta, ela é a consciência do estar separado, ela é a consciência do medo, ela é a consciência da competição. E desse lugar nós não temos o que oferecer para as pessoas, a não ser medo. Por exemplo, igual essa moça aí que estava constelando falou, se você continuar assim, depois e se acabar seu casamento, o que vai ser de você que não desenvolveu sua vida profissional? O que essa pessoa tem para oferecer? O próprio medo dela, por exemplo. Ela tá olhando para o campo, que isso daí não é campo, da altura, da escassez da consciência pessoal dela, tá? Então, na consciência pessoal, a pessoa não tem o que oferecer para ninguém. Veja, ou as pessoas, elas experimentam essa expansão, e aí ela tem necessidade de compartilhar a expansão que ela tá tendo. Dani, eu me formei, eu tenho um Instagram, eu faço propaganda, mas não vem ninguém. O que ela tá dizendo? Eu estou na consciência pessoal. Então eu não tenho o que oferecer. Porque existe uma conexão num campo maior que é o campo da constelação, que conecta consteladores com clientes. Por isso que o Bert diz, cada cliente tem o constelador que merece, por causa dessa conexão. Se você fala, eu não tenho cliente, você está dizendo o quê? Eu não tenho o que oferecer. Então, essa conexão não se estabelece num campo. Quando você tem o que oferecer, na verdade, quando você atende, você faz o quê? Compartilha e por equilíbrio recebe de volta. Recebe em dinheiro. Se você transborda naquilo, a pessoa tem necessidade de indicar. Nossa, eu recebi tanto que eu preciso compartilhar. Vou ligar para minha amiga e vou falar, você precisa fazer. Você tem que constelar com ela. Ela é sensacional. É assim que funciona.
tá? Então, na consciência pessoal, a pessoa simplesmente não tem o que compartilhar, simples assim. Vamos ler como é que a gente transiciona desse lugar aí, o Bert falando? Dessa segunda consciência, então, quando escrever um monte de uou aí, quando eu entendo, né, o meu movimento de compensação com amor, né, e o meu movimento de compensação deixa de ser algo que eu vá resolver, né, mas ele atinge a estatura de serviço. Significa que eu não mudo nada? Lógico que muda. Lembra? Chega na parte do espaço aberto, do espaço livre, e ali você muda o que precisa mudar. Mas existem algumas compensações que você não vai mudar. E é nesse lugar onde o seu amor transiciona para um amor neutro, um amor de serviço consciente. Porque amor e consciência, mesma coisa, tá? Então, o Bert vai explicar como é que esse amor cego da compensação vai se transformar no amor que vê. Então ele diz: os objetivos do amor infantil e os meios usados para alcançá-los passam por uma desilusão quando se manifestam, quando a gente vê no campo, né, esses movimentos de compensação, pois fazem parte de uma fantasia mágica do mundo que não subsiste diante do saber de um adulto. Porém, o amor subsiste. Essa é a questão. O amor cego, quando se torna um amor que vê, permanece sendo amor. Mas o que acontece com ele é que ele adultece, ele transiciona de consciência, tá? O mesmo amor, então, que causou a doença, busca, quando se associa a essa compreensão, uma outra solução que seja consciente, neutralizando assim, ainda, se for possível, o agente causador da enfermidade ou do padrão que adoece, por exemplo, tá? As relações, não só o corpo. Isso só será possível se a pessoa reconhecer o amor da criança para que ele fique em evidência e o honrar dessa maneira para que possa dirigir-se a um objetivo novo e maior. Tudo isso, gente, a gente vivencia na autoconstelação. Isso aqui ninguém mostra para você, tá? Não é um constelador que mostra para você. Um constelador pode te conduzir a olhar um determinado aspecto, você libera aquilo. A sua consciência adulteceu? Não. Um determinado aspecto você mudou, mas a sua consciência, você não transiciona em governo dentro dessas consciências. Esse é o ponto, tá? Você só transiciona neste lugar, vivenciando a expansão da sua consciência. E a autoconstelação é um acelerador disso, assim, ó, gigantesco. Um beijo para vocês, muito obrigada por vocês terem ficado comigo.